Tá vendo esse bicho estranho e assustador aqui na tela? Pois é, os parentes deles são pré-históricos. E se eu te falar que esse animal é praticamente uma fusão entre uma aranha e um escorpião? Ao longo da história, o nosso planeta passou por pelo menos 5 extinções em massa, eventos que eliminaram até 70% da vida que existia na Terra. Nesse processo, inúmeras espécies surgiram e desapareceram, mas algumas resistiram. Algumas sobreviveram quando praticamente tudo ao redor foi destruído. Hoje, nós vamos conhecer criaturas antigas que ainda estão vivas. Animais que carregam características dos seus ancestrais distantes, quase não sofreram mudanças significativas ao longo de milhões de anos e são considerados verdadeiros fósseis vivos. Se você está preparado, já deixe seu like, se inscreva no canal e agora, vamos pro vídeo. É praticamente impossível que uma espécie exista por milhões e milhões de anos sem sofrer transformações profundas. Um estudo publicado na revista American Scientist aponta que, em média, uma espécie dura entre 500 mil e 3 milhões de anos. Depois disso, ela é substituída por descendentes mais adaptados. Mesmo assim, algumas espécies conseguiram atravessar eras inteiras preservando características extremamente antigas. Esses seres são chamados de fósseis vivos, animais modernos que ainda carregam traços físicos muito semelhantes aos seus antepassados pré-históricos. Eles vivem hoje ao nosso lado, mas pertencem a uma história que começou muito antes do surgimento dos seres humanos. O ornitorrinco é um dos animais mais singulares do planeta. Seu corpo reúne características que normalmente não aparecem juntas em um mamífero. Pelo denso cobrindo o corpo, bico semelhante ao de um pato, cauda que lembra de um castor, membranas entre os dedos adaptadas à natação e a capacidade de botar ovos, algo extremamente raro entre mamíferos. Além disso, o macho possui esporões nas patas traseiras capazes de liberar veneno. Ele existe há cerca de 146 milhões de anos, e fósseis muito semelhantes ao ornitorrinco atual reforçam que esse animal mudou pouquíssimo ao longo das eras. Sua biologia e comportamento fazem dele um dos exemplos mais claros de sobrevivência evolutiva. O tubarão-cobra, também chamado de tubarão-enguia, parece um ser retirado diretamente de outra época. Seu corpo é alongado, cilíndrico, semelhante ao de uma enguia, mas sua cabeça e sua boca o denunciam como predador ancestral. Ele possui cerca de 300 dentes distribuídos em 25 fileiras, preparados para prender presas que cruzam seu caminho. Esse tubarão vive em regiões profundas, chegando a 1.500 metros abaixo da superfície, onde a luz não alcança. Por causa disso, ele é raramente visto e durante muitos anos acreditou-se que estava extinto. Mas em 2007, um pescador encontrou um exemplar vivo nas águas rasas do Japão, revelando que a espécie ainda estava presente. Ele é considerado um fóssil vivo por carregar características praticamente inalteradas há cerca de 150 milhões de anos. Maior anfíbio vivo do planeta, a salamandra gigante da China pode alcançar até 1,5 metro de comprimento e pesar 40 a 45 quilos. Durante muito tempo, foi comum em rios e lagos, mas hoje encontra-se em perigo crítico de extinção devido à caça, ao comércio ilegal e às mudanças climáticas. Essa espécie apresenta características muito semelhantes às de seus ancestrais, que viveram há 170 milhões de anos. Apesar de seu tamanho e aparência robusta, ela permanece vulnerável no cenário moderno. Contudo, a estrutura de seu corpo e sua biologia revelam uma linhagem que atravessou diversas eras da Terra. O triops, também chamado de camarão-girino, é um crustáceo que vive entre 6 e 11 centímetros. Sua aparência lembra uma mistura de vários seres primitivos, e seu ciclo de vida é extremamente acelerado. Ele vive em lagoas temporárias, que surgem e desaparecem rapidamente. Por isso, evoluiu para atingir a fase adulta em apenas 2 a 3 semanas. Mas o mais impressionante está em seus ovos. Eles podem permanecer dormentes por anos, até décadas, esperando a água retornar. Fósseis semelhantes ao triops datam de cerca de 300 milhões de anos, tornando um dos crustáceos mais antigos ainda existentes. A lampreia é um dos vertebrados mais primitivos conhecidos.
Seu corpo lembra o de uma enguia, mas sua principal característica é a boca circular, cheia de dentes de queratina organizados para se fixarem em outros peixes e sugar seu sangue. É uma estrutura tão primitiva que sua linhagem remonta a 350 milhões de anos, muito antes da maioria dos peixes modernos. O límulo, também chamado de caranguejo ferradura, é um dos seres mais antigos ainda presentes nos oceanos. Ele existe há cerca de 445 milhões de anos, sobrevivendo a todas as grandes extinções da história. Apesar do nome, ele não é um caranguejo, é mais próximo das aranhas e escorpiões. Possui 9 olhos, distribuídos pelo corpo, usados para diferentes funções sensoriais, embora sua visão não seja particularmente aguçada. O detalhe mais marcante, porém, é seu sangue azul. Esse sangue contém uma substância capaz de identificar toxinas com extrema eficiência e, por isso, é amplamente utilizado para testar a segurança de vacinas e equipamentos médicos. Anualmente, cerca de 500 mil límulos são capturados para extração parcial de sangue. Eles têm parte do sangue retirado e são devolvidos ao mar, mas uma porcentagem significativa não sobrevive ao procedimento. Mesmo assim, o límulo permanece como um dos maiores símbolos da resistência da vida ao longo das eras. As águas-vivas são algumas das criaturas mais antigas do planeta. Pesquisadores estimam que existam há pelo menos 500 milhões de anos, podendo chegar a 700 milhões. Sua estrutura simples e altamente adaptável faz com que sobrevivam a mudanças ambientais que eliminariam muitas outras espécies. Elas prosperam em águas aquecidas e, em alguns lugares, sua população até cresce devido às mudanças climáticas. Mas entre todas as espécies de águas-vivas, uma se destaca, Turritopsis dohrnii, frequentemente chamada de água-viva imortal. Quando enfrenta ameaça extrema, doença ou envelhecimento, ela consegue reverter sua estrutura celular e retornar ao estágio juvenil, reiniciando seu ciclo de vida. Essa capacidade impressionante de regeneração intriga cientistas até hoje. O náutilo é um molusco que vive dentro de uma concha espiral com múltiplas câmaras internas. À medida que cresce, muda de compartimento, deixando os anteriores preenchidos com gás para controlar sua flutuabilidade. Ele existe há cerca de 500 milhões de anos, praticamente inalterado em comparação aos seus ancestrais. Sua concha é considerada uma das estruturas naturais mais harmoniosas e simétricas, inspirando áreas como matemática, arquitetura e design. Mas sua beleza também o coloca em risco. A captura para comércio de conchas tem reduzido sua população e colocado a espécie em perigo. As esponjas marinhas são provavelmente os animais mais antigos ainda vivos. Elas não possuem sistema nervoso, músculos ou órgãos complexos. Mesmo assim, são animais filtradores extremamente eficientes. Fósseis indicam que elas existem há pelo menos 890 milhões de anos, e alguns estudos sugerem que podem ter surgido há até 1 bilhão de anos. São testemunhas silenciosas de um mundo completamente diferente do atual. Uma esponja gigante encontrada no Havaí, com mais de 3 metros de largura, pode ter séculos ou até milênios de idade, demonstrando a impressionante longevidade desses seres. As criaturas que você conheceu hoje atravessaram transformações que destruíram quase toda a vida do planeta. Elas resistiram ao tempo, às mudanças climáticas, à deriva dos continentes, ao surgimento e desaparecimento de ecossistemas inteiros. São testemunhas vivas da história profunda da Terra. Cada uma delas mostra que a vida é capaz de persistir mesmo nos cenários mais extremos. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando conteúdos como este. Nos vemos no próximo vídeo.